Olá, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante por algumas das cidades mais misteriosas e abandonadas do planeta. Cidades que um dia foram o centro da vida e agora estão silenciosas, quase como se o tempo tivesse parado. O que aconteceu com essas cidades? Por que foram abandonadas? E o que elas nos revelam sobre a história da humanidade? Fique até o final para descobrir todos os mistérios por trás dessas cidades desertas, pois há segredos escondidos em cada uma delas. Pripyat, Ucrânia, a cidade fantasma de Chernobyl. Nossa primeira parada é uma das mais famosas, Pripyat, na Ucrânia. Esta cidade, construída para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl, foi abandonada após o desastre nuclear de 1986. Com mais de 50 mil habitantes na época, a cidade foi evacuada em questão de horas após a explosão, deixando para trás casas, escolas e parques de diversões quase intactos. O mais intrigante de Pripyat é a sensação de congelamento no tempo. A roda gigante do parque de diversões permanece parada até hoje, um símbolo triste da tragédia que ocorreu. E o que aconteceu com os habitantes de Pripyat? Muitas teorias sugerem que eles enfrentaram problemas de saúde devido à radiação, mas o mistério sobre os sobreviventes e suas histórias continua até hoje. Centralia, Estados Unidos. A cidade de fumaça. Em Pensilvânia, encontramos Centralia, uma cidade que foi abandonada por um motivo um tanto peculiar. Um incêndio subterrâneo que começou em 1962 e ainda está queimando até hoje. Tudo começou em um aterro sanitário local, onde um fogo se alastrou para as minas de carvão subterrâneas. Mesmo com os esforços para extingui-lo, o fogo se espalhou por quilômetros de túneis, tornando a cidade praticamente impossível de habitar. Hoje, Centralia é uma cidade fantasma coberta por uma densa neblina de fumaça. Não há muitos residentes restantes e quem ainda vive lá faz parte de uma luta contra a natureza implacável do fogo subterrâneo. Hashima, Japão. A Ilha das Sombras, conhecida também como Gunkanjima, Hashima é uma ilha localizada no Japão que foi uma vez uma próspera comunidade de trabalhadores mineiros. Durante os anos 1950 e 1960, a ilha foi uma das mais densamente povoadas do mundo, com centenas de pessoas vivendo e trabalhando nas minas de carvão. No entanto, com o declínio da indústria do carvão, a ilha foi abandonada em 1974. Hoje, Hashima é um lugar assombrado, onde suas estruturas de concreto, ruínas de edifícios e casas vazias dão a sensação de uma civilização que nunca foi concluída. A cidade fantasma se tornou uma popular atração turística e também serviu de inspiração para filmes, como Skyfall, da franquia James Bond. Oradour-sur-Glane, França. O testemunho da guerra. Oradour-sur-Glane é uma cidade que permanece em ruínas até hoje como um memorial das atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Em 1944, durante a ocupação nazista, a cidade foi invadida por tropas alemãs. Os moradores foram forçados a se reunir na praça principal, onde a maioria foi assassinada, e a cidade foi destruída em um ataque brutal. O que é impressionante sobre Oradour-sur-Glane é que ela nunca foi reconstruída. Suas ruínas foram preservadas como um memorial. As casas, carros queimados e igrejas em ruínas são um lembrete da crueldade da guerra. E quem visita a cidade pode sentir o peso da história que ela carrega. Craco, Itália. A cidade nas montanhas. Em uma região montanhosa da Itália, encontramos a antiga cidade de Craco, um local de grande beleza e história, mas também de grandes tragédias. Craco foi construída no topo de uma colina, o que a tornava uma fortaleza natural. No entanto, devido a deslizamentos de terra e terremotos ao longo dos séculos, a cidade foi progressivamente abandonada.
O abandono total aconteceu nos anos 1960, quando um grande deslizamento forçou os últimos habitantes a deixar a cidade. Hoje, Kraków é uma cidade fantasma que atrai turistas pela sua beleza dramática, com igrejas e edifícios antigos que resistiram ao tempo. Łódź, Estados Unidos. A Cidade do Ouro. Łódź é uma cidade fantasma que remonta ao auge da corrida do ouro no século XIX. Localizada na Califórnia, Łódź foi uma próspera cidade mineradora durante a década de 1870, com mais de 10 mil habitantes. No entanto, a cidade entrou em declínio quando os recursos de ouro se esgotaram. Por volta de 1910, a maioria dos moradores deixou a cidade, deixando para trás tudo o que haviam construído. Hoje, Łódź é um parque histórico e suas ruas desertas, lojas e casas intactas parecem congeladas no tempo, como se os moradores tivessem saído apenas por um momento. Varocha, Chipre, a cidade de areia. Varocha, localizada no Chipre, foi uma próspera área turística nos anos 60 e 70, famosa por suas praias e hotéis de luxo. No entanto, em 1974, quando a Turquia invadiu a parte norte de Chipre, a cidade foi abandonada em massa. Desde então, Varocha permaneceu isolada e fechada, com suas ruas agora cobertas de areia e seus edifícios cobertos de vegetação. Varocha é uma cidade congelada no tempo, e o que aconteceu com seus moradores continua sendo um mistério. Nos últimos anos, o governo turco tem tentado reabrir a cidade, mas a tensão política ainda impede o retorno. Kolmanskop, Namíbia. A cidade do diamante. Kolmanskop, na Namíbia, foi uma vez um próspero centro de mineração de diamantes. Fundada no início do século XX, a cidade era rica e cheia de luxo, com moradores vivendo em casas bem decoradas e tendo acesso a todas as comodidades modernas da época. No entanto, quando os diamantes começaram a se esgotar, a cidade foi abandonada nos anos 1950. Hoje, Kolmanskop é uma das cidades fantasma mais visitadas na África, onde os visitantes podem ver como as pessoas viviam em um passado glamuroso que logo foi consumido pela decadência do deserto. Detroit, Estados Unidos, a capital da decadência urbana. Detroit, a famosa cidade do motor, passou de um centro de inovação e indústria para um dos exemplos mais notáveis de uma cidade em declínio. Após décadas de crise econômica e o colapso da indústria automobilística, muitas partes de Detroit foram abandonadas. A cidade é repleta de edifícios vazios, ruas desertas e fábricas em ruínas. Apesar da decadência, há uma renovação sendo tentada em algumas áreas, mas ainda assim, Detroit se mantém como um exemplo poderoso de como uma cidade pode mudar ao longo do tempo, do auge à queda. Agdan, Azerbaijão, a cidade destruída pela guerra. Agdan, localizada no Azerbaijão, foi uma cidade próspera antes da guerra com a Armênia, nos anos 990. Durante o conflito, a cidade foi severamente destruída e os habitantes foram forçados a fugir. Hoje, Agdan é uma cidade fantasma, sem moradores e em grande parte destruída. Os edifícios em ruínas e a sensação de abandono fazem de Agdan um local inquietante, lembrando os horrores da guerra e a devastação que ela traz. Essas cidades abandonadas nos mostram que, em muitos casos, o progresso e a prosperidade podem ser efêmeros. O que parecia ser uma cidade cheia de vida e energia pode, com o passar do tempo, se tornar um lugar silencioso, com histórias esquecidas e mistérios a serem desvendados. Mas uma coisa é certa: as cidades abandonadas nos lembram do quanto a história é volúvel e do impacto das escolhas humanas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. E, claro, compartilhe com seus amigos para que todos possam explorar esses incríveis mistérios conosco. Até a próxima!